Se você está aqui hoje, você certamente está precisando estruturar uma campanha de Google Search para o seu negócio. Então eu quero te ajudar hoje a entender um pouco mais da estrutura e como você vai montar a melhor campanha de Google que você pode fazer. O Google Search, basicamente, ele é a pesquisa do Google, onde você vai fazer anúncios para o que as pessoas estão buscando. Então nele você vai ter palavras-chave, como, por exemplo, vender mais na internet, ou como desentupir uma pia, algo do gênero, e você vai anunciar para as pessoas que estão buscando isso. Uma coisa importante de notar dentro do Google Search é que você precisa ser específico. Então, dentro do Google, você sempre vai ter que estar pensando exatamente naquilo que o cara busca. Você não pode ser muito genérico dentro do Google, porque no fim das contas, ser genérico dentro do Google vai fazer com que você tenha um CTR, uma taxa de cliques menor, e isso vai te dificultar na hora de buscar os teus resultados com as campanhas. Uma coisa que todos vocês que estão assistindo devem entender, inclusive os mais experientes, é qual que é a melhor estrutura dentro do Google Search. Assim como a maior parte das ferramentas de anúncio, tu vai ter aquela estrutura de campanha, de conjunto e de anúncio, bem padrão. Qual que é a ideia da estrutura que a gente monta, tá? A gente sempre vai montar os nossos conjuntos por contextos, tá? Por exemplo, se a gente fala de vender mais com a internet, digamos, então eu vou ter um conjunto de anúncio que vai falar só sobre vender mais com a internet e absolutamente mais nada. Tá? Então, no conjunto de vender mais com a internet, eu não vou ter lá como aumentar o meu número de seguidores. Se eu for anunciar para o como aumentar o meu número de seguidores, vai ser um outro conjunto de anúncio. E assim sucessivamente. Eu vou mostrar um pouco disso na prática, na ferramenta, por isso que eu estou aqui na frente do computador, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês estruturam, alguns pontos da configuração da campanha, conjunto do anúncio que você deve se atentar, e algumas questões importantes, algumas dicas que eu quero passar para você. Então vamos entrar aqui na ferramenta agora e montar uma campanhazinha de search. E basicamente agora a gente vai passar pelo processo de criação de uma campanha, tá? Então vou vir aqui no mais, vou fazer aqui nova campanha, e aí o primeiro ponto que a gente vai chegar aqui é de qual objetivo que a gente tem com essa campanha. E por objetivo, entenda, tipo assim, o teu objetivo final com essa campanha, né? No fim das contas, em alguns casos, tu não consegue mensurar realmente o final. Por exemplo, se você tem um ponto de venda, você não vai escolher aqui vendas, né? Porque muitas vezes tu não vai conseguir falar para o Google quando tu vendeu. Agora, se tu tem, por exemplo, um e-commerce, daí sim. Aí no e-commerce tu consegue saber quando que vendeu, então tu consegue colocar aqui, quero mais vendas. No caso de um projeto que você precisa gerar contatos, né, gerar demanda comercial, aí você vai de leads, né, que é para você gerar mais contatos. Então sempre pense nisso, qual que é o último objetivo que tu tem que tu consegue mensurar dentro do Google para que tu possa utilizar aqui. Para o nosso exemplo, eu vou usar leads, e aí ele vai abrir aqui todos os tipos de campanha que a gente tem disponível dentro do Google Ads, tá? No caso, obviamente, a gente está falando da rede de pesquisa, que são as campanhas de search. Aqui ele vai me perguntar como é que eu desejo alcançar a minha meta aqui, né? Como que eu vou fazer isso. No nosso caso, eu vou usar aqui o site da V4 e vou usar visitas ao site. Beleza, seguindo, ele vai entrar nas configurações da minha campanha. Então aqui a gente vai ter nome, as redes que vão veicular os meus anúncios, vai ter um pouco sobre datas de início e término e coisas do gênero. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeira questão que é importante da gente falar rapidamente aqui é sobre o nome da campanha, tá? Hoje em dia, no mercado aí do tráfego, vamos dizer assim, do pessoal do tráfego, já existe uma série de templates, de padrões, de dicas, de maneiras de criar ali a sua nomenclatura. A minha dica é que você seja atemporal. Sempre esse é o meu ponto. Tipo assim, se você colocar aqui campanha, hashtag 1 de search e seguir o baile, hoje você sabe que essa é a tua campanha 1 de search, que de repente tu tá fazendo pro produto XPTO e algo do gênero. Então tu tem noção do que é. Porém, daqui 10 meses, quando tu olhar a campanha hashtag 1 de search, tu não vai saber o que é, tá? Então o importante, indiferente da maneira que você faça, o importante é que tu coloque uma nomenclatura que em qualquer momento tu vai entender. Tá? Em qualquer momento, que eu digo no futuro, daqui 6 meses, 2 anos, tu vai olhar e tu vai lembrar, beleza, essa campanha era sobre tal coisa, tá? Então tem alguns templates aqui, a gente normalmente gosta de utilizar se essa campanha ela é contínua, ou se ela é um teste, ou se ela é só uma vez. Então, por exemplo, é uma campanha contínua.
tá? Normalmente a gente coloca daí uma descrição da campanha. Então, tipo assim, é a campanha marketing direto, né, de vendas do produto XPTO. Tá? Então seria essa uma descrição da campanha. Então eu até posso botar aqui, ó, campanha XPTO. E aí eu posso dar mais algum critério, alguma questão que me ajude a lembrar do que é isso, do que é essa campanha. De repente eu vou focar num contexto só dentro desses conjuntos que eu vou fazer no futuro, então eu posso colocar aqui, ou já tá bom assim, uma boa descrição, uma descrição clara, mas também não muito longa. Sobre as redes logo abaixo, tá? Então a gente tem a rede de pesquisa e a rede de display. Normalmente o que a gente sugere? Na maior parte das configurações a gente sugere o teste, tá? Então deixa rede de pesquisa e rede de display e testa na tua realidade. Porém, já fica a dica. Normalmente as tuas campanhas de search na rede de display não fazem muito sentido. Porque a rede de pesquisa é o quê? Ela é uma rede de intenção. Ou seja, quando eu buscar alguma coisa, vai aparecer o teu anúncio. Desde que tu tenha, obviamente, colocado as palavras-chave relacionadas a essa busca que eu estou fazendo. Na rede de pesquisa, não necessariamente você está buscando por aquilo. Então os anúncios, os argumentos, a maneira que tu vai estar fazendo a tua campanha na rede de pesquisa, quando tu jogar ela para uma rede de display, ela não vai ter necessariamente o mesmo efeito, o mesmo funcionamento, porque na rede de pesquisa é a intenção e na rede de display normalmente é a atenção. Você tem que chamar a atenção daquele cara porque ele não está buscando por isso. Na maior parte das vezes a gente vai falar testa, nesse caso a gente já testou bastante para saber que rede de display não faz muito sentido, mas se você acha que quer testar e tudo mais, é sempre uma boa prática. Aqui ele vai vir fechadinho, então a gente vem aqui em mais configurações, você vai ter aqui algumas configurações mais técnicas da campanha, são simples, tá? Então aqui, se tua campanha ela é uma campanha, por exemplo, temporária, né, uma campanha que vai acontecer uma vez só, tu já pode colocar aqui uma data de término. Se ela é uma campanha contínua, como o nosso caso, não vou botar a data de término. Eu não vou falar disso agora, depois eu comento um pouco mais. E aí a gente vem para segmentação. Como é que funciona, tá? No Google Search a gente vai ter a segmentação padrão geolocalizada, ou seja, eu vou anunciar no Brasil, eu vou anunciar em São Paulo, eu vou anunciar no Rio. Aquela questão bem simples, né, de selecionar a região que tu vai anunciar. Tu não consegue ser muito específico ali tão facilmente como no caso do Facebook. Você coloca um CEP e ele já cai ali naquela cidade, naquela região, naquele bairro, né? Mas tu consegue ainda assim usar os pins, né? Então, tipo assim, eu posso botar um pin num certo bairro e deixar 1 km e veicular. Ele vai segmentar aquela região, vai ficar só ali próximo, mas ainda acontece bastante resquício de pegar ali uma cidade relativamente próxima e tal. Então, não é perfeito, assim como nenhuma segmentação geolocalizada é perfeita, tá? Então, tenha isso em mente, certo? Aqui embaixo você tem aí as opções, então, tipo assim, normalmente as duas recomendadas são as melhores na maior parte das campanhas, tá? Mas é importante que você entenda isso aqui, de tipo assim, você tá segmentando as regiões ou pessoas que têm interesses nela, né? Então, normalmente é isso que tu busca. E ali, como a gente tá usando o conector OU, então significa que essa pessoa não necessariamente precisa estar nela. Eu posso estar na cidade do lado, mas o Google entende que eu tenho interesse na região que você anuncia. Então vai aparecer para mim se eu buscar a questão que tu colocar depois no conjunto de anúncio. Agora, se for a segunda opção, pessoas que estão na região ou costumam frequentá-la, então pelo menos eu tenho que passar por lá algumas vezes ou estar naquele momento lá, tá? E pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação, aqui é um pouco mais amplo ainda, tá? Então a pessoa não precisa estar fisicamente no local, mas ela precisa estar pesquisando sobre esse local. Beleza, essa é a principal parte aqui sobre locais, tá? Sobre idiomas, normalmente a gente vai colocar português e inglês na nossa realidade, mas aí você tem que pensar um pouco mais sobre o teu produto, tá? Então se faz sentido colocar português e inglês, espanhol, só português, só inglês, aí vai do seu produto. Sobre a questão de públicos-alvo, tá? Dentro dos públicos-alvos seriam aquelas segmentações que tu pode fazer, por exemplo, para pessoas que estão numa lista específica, para pessoas que já acessaram o meu site, porém no caso do search não faz nenhum sentido você segmentar para essas pessoas. Porque eu não quero anunciar só para pessoas que estão buscando por tal coisa e que estão na minha lista. Normalmente a gente não quer isso. Se tu quer isso, então beleza, tu vai ter que usar a segmentação. Mas na maior parte dos casos não é o que a gente quer fazer. Porém, a dica que eu tenho para dar aqui é que você utilize a observação. Tanto que ela é recomendada aqui e ela é uma questão muito interessante que é o seguinte.
Digamos que eu marque aqui pessoas que estão nos meus inscritos do YouTube, pessoas que estão no público-alvo de empregos, pessoas que converteram na assessoria, que viram qualquer vídeo nos últimos 15 dias e etc. Marquei uma série de públicos-alvo, porém eu usei observação. Eu não vou estar segmentando meus anúncios para esse público-alvo. Ou seja, eu ainda vou estar fazendo uma campanha de search tradicional, que vai ter base, né, a minha segmentação vai ser nas pesquisas, nas palavras-chave. Até aí nada mudou. O ponto é que, se eu colocar como observação, o Google vai estar analisando da seguinte maneira. Essa pessoa que buscou agora aquela palavra-chave que ativou meu anúncio, ela estava em algum desses públicos que eu escolhi? Se sim, ele só vai marcar lá. Teve uma busca, uma impressão, e um clique e uma conversão desta pessoa que estava nesse público. Para que isso serve? Isso vai servir para que você consiga depois aumentar ou diminuir o lance. Ou seja, tu vai falar para o Google, ó Google, eu não quero segmentar para essas pessoas, mas caso elas estejam no público X, ou seja, no público aqui converteu assessoria, por exemplo, eu quero aumentar ou diminuir o meu lance com base no funcionamento que está dando ali, com base no resultado que eu já estou vendo. Então eu vi que pessoas que estão no público-alvo de emprego, se elas buscam o que eu quero que elas busquem e estão no público-alvo de emprego, elas convertem bem. Então eu posso aumentar o meu lance para essas pessoas. Então eu vou fazer com que o Google fale, beleza, se o cara estiver buscando e tiver emprego, eu quero pagar mais. E a mesma coisa, se não estiver funcionando para o cara que está em emprego, eu quero pagar menos. Então essa é a graça. Utilize os públicos-alvo só de observação dentro da sua campanha. Se você quiser fazer de segmentação, eu só quero para pessoas que estejam numa lista tal e que busquem aquilo. Beleza, não é muito comum. Não vejo muitas pessoas fazendo de segmentação. De observação, sim, é muito legal. Beleza? Seguindo aqui, então, a gente segue para baixo, a gente chega em orçamento. Aqui não tem como errar, é quanto você vai gastar por dia. Vou botar R$10, mas aqui você vai ter que ver dentro do teu budget, dentro do que tu tem disponível para gastar. Vou botar 10 porque é só um valor que eu escolhi aqui no momento, tá? Sobre lances, então, aqui na descrição vai ter um link para a central de ajuda. Dentro dessa central de ajuda, você vai entender um pouco mais a fundo sobre os lances. Qual que é a minha dica de maneira mais rápida aqui? Lances, basicamente, é tipo assim, Google, eu quero otimizar para tal coisa. Nesse caso, ele vem como recomendado conversões. Por quê? Porque a gente selecionou aqui no começo que a gente quer leads. Leads são conversões, então o Google, ele conclui que você quer conversões, tá? E ele já diz aqui, ó, recomendado para sua campanha. Maravilha. Quando eu coloco conversões e eu não defino um custo por conversão, né, por ação desejado, ele vai dizer, beleza, você está usando maximizar conversões. Qual que é a minha dica? Se você já tem campanhas de conversão do jeito que você está fazendo aqui, já tem mais experiência, eu sugiro começar em conversões mesmo e, eventualmente, se você sabe mais ou menos o custo por conversão que você trabalha, tu pode até definir um custo por ação aqui. Agora, tá começando hoje, não tem campanhas? Eu sugiro que você otimize para cliques num primeiro momento, tá? Então ele já vai vir aqui como maximizar cliques, tá? É uma boa meta de otimização aqui, um bom tipo de lance. E depois que você tiver as suas primeiras conversões, você muda para conversões, tá? Por quê? Porque assim tu vai fazer com que a tua campanha, no primeiro momento, obtenha mais tração, ou seja, cliques, bastante cliques, esse vai ser o teu objetivo. E depois que ele começar a converter, tua landing page começar a converter, ter as tuas primeiras conversões, aí tu muda para conversões e foca nisso, certo? Esse é um bem resumidão de lances, é uma dica, é muito importante que todos vocês que estão assistindo esse vídeo leiam a central de ajuda para entender um pouco mais a fundo sobre como funcionam os lances. Seguindo o baile aqui, então, a gente tem mais configurações e aí a gente tem 3 opções bem importantes aqui, tá? Primeira questão são conversões. Então aqui ele vem por padrão usar a configuração incluir em conversões no nível da conta. Isso aqui é sobre as tuas conversões que você configurou, tá? Então como é que funciona? Nesse caso, você vai estar usando, ele vai estar otimizando para todas as conversões que tem ali na sua conta. Ou seja, se você tem lá leads, vendas e tudo mais, ele vai estar otimizando para qualquer uma daquelas conversões. Se você tem múltiplos produtos, múltiplas conversões e coisas do gênero, é importante que você use a segunda opção e selecione as suas ações de conversão. Ou seja, aqui a gente tem, ó, assessoria, ligações, cientista, clicou o WhatsApp, compra do curso. Então, eu vou utilizar aqui a conversão que faz sentido para essa campanha que eu estou criando. Se você tem um produto só, uma conversão, tu pode utilizar essa primeira opção e vai estar tudo bem, certo?
Programação dos anúncios. Dica importantíssima. Todos os dias da meia-noite à meia-noite, né? Do 0000, ou seja, toda hora vai estar rodando suas campanhas com base nas buscas. Essa é a tua configuração inicial. A diferença é que você deve fazer ela dessa maneira aqui, ó. Clica 6 vezes em adicionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou mudar de todos os dias para segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. E mantenho da meia-noite à meia-noite. Então, eu ainda estou veiculando todos os dias, todas as horas. A diferença é que lá na frente, quando eu tiver essas campanhas rodando, eu vou ter os indicadores delas por dia, tá? Então essa é a diferença. Se eu botar todos os dias, eu não consigo saber como que é a minha veiculação na segunda versus a quarta. Se eu fizer desse jeito, eu consigo. Então isso aqui é configuração nível 0, assim, base, tá? Rotação dos anúncios, você tem duas principais opções, que é otimizar, ou seja, ele vai pegar lá, tu tem 3 anúncios, a gente já vai falar sobre anúncios, tu tem 3 anúncios e esse anúncio primeiro aqui, ele funciona melhor. Beleza, o Google vai começar a focar mais nele se tu usar essa primeira opção. Se tu usar a segunda opção, não otimizar, ele vai veicular de maneira homogênea. Ou seja, eu tenho esses 3 anúncios, eu gastei R$30, em média vai ter uns R$10 em cada um dos anúncios. Sempre assim. Essa é uma opção bem legal de se utilizar quando tu quer testar anúncios, mas por padrão, quem busca resultado, eu falo, joga para otimizar e deixa o Google fazer a mágica dele ali. Sobre extensões de anúncio, é muito importante que a gente entenda aqui que todas elas são interessantes. Normalmente, assim, tu colocar extensões de anúncio, ela só vai melhorar a tua campanha, só vai melhorar a tua performance, certo? Então, eu não vou falar muito sobre elas, porque elas são muito fáceis de entender. Seguindo o baile, a gente vai aqui para grupos de anúncio. E aí, voltando para o papo da estrutura que a gente falou um pouquinho mais cedo, os grupos de anúncio, eles precisam estar separados por contextos, tá? Então você vai ter que pensar assim, quais são os contextos que eu tenho? Vamos pegar o exemplo da V4 Assessoria, tá? Então a gente tem ali a nossa assessoria que a gente presta para empresas, a gente faz esse serviço de marketing digital para empresas. Quais palavras-chave eu tenho que eu posso utilizar? Vamos abrir um bloco de notas aqui, só para fazer um exemplo, tá? Então a gente, beleza, estamos aqui. E é o seguinte, eu tenho assessoria, vamos dizer, eu posso fazer assessoria para academia, então marketing digital para academias. Eu posso anunciar para agência de marketing digital. Eu posso fazer marketing digital. Eu posso fazer assessoria de marketing digital. E eu posso fazer uma campanha para a V4 Company, tá? Então, beleza, eu tenho esses contextos que eu separei. Por que eu tenho que separar eles, tá? Deixa eu deixar separadinho assim. Então aqui, ó, marketing digital para academias é absolutamente diferente de agência de marketing digital, tá? Então eu vou ter que fazer conjuntos separados. Essa é a ideia, certo? Então beleza, marketing digital para academias é o nosso primeiro conjunto. Então eu vou chamar ele aqui de, vamos dizer aqui, vai ser o meu primeiro conjunto, vai ser marketing digital para academias, certo? Então beleza, eu posso também aqui, ó, dar uma pesquisada, utilizar as palavras-chave e o próprio site para entender outras buscas que ele pode estar me dando aqui que eu posso, de repente, encaixar nesse contexto, né? E uma outra dica é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o planejador de palavras-chave, né? E aí a gente pode entrar nele aqui, basta vir aqui em ferramentas, planejador de palavras-chave, clica com o direito e abre uma nova guia para tu não perder aqui a tua campanha. E aí vamos descobrir novas palavras-chave. Então, marketing digital para academias é o que a gente quer. Vamos dar uma olhada nos resultados que isso nos traz, tá? Academia, marketing digital, academia. Vamos ver aqui, marketing para academias. Vamos ver o que mais que aparece. Olha só, academia, marketing, ações de marketing para academias, academia, marketing digital, marketing, academia de musculação. Então são boas buscas, tá? Então vamos botar aqui, vai ser marketing digital para academias, marketing para academias. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Academia, marketing. Vamos ver. Ações de marketing para academias, marketing digital. E é isso aí. Digamos que a gente tem essas buscas aqui, beleza? Já está interessante, né? Então esse é um dos meus conjuntos. E aqui, por exemplo, eu não posso vir agora e colocar assim, V4 Company Academias. Isso não faz sentido, porque são dois contextos separados.
nas primeiras palavras-chave, eu estou pegando pessoas que não conhecem a V4. Aí eu incluo agora uma palavra-chave que conhece, de uma pessoa que conhece a V4. Isso não faz sentido. Essa palavra-chave aqui, ela tem que ser num outro grupo de anúncio, ok? Então beleza, a gente fechou o nosso primeiro, eu posso fazer o nosso novo grupo de anúncio, que vai ser o 02, tá? E aí a gente vai fazer um de agência de marketing, né? Então aqui, agência, vou até chamar de agência de marketing, como geral, tá? E aí a gente pode vir aqui de novo, vamos usar o nosso planejador. Agência de marketing digital, contratar agência de marketing. Beleza, então vamos ver resultados aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, agência de marketing digital, contratar agência de marketing, agência de publicidade, né? Então aqui vão vir uma série de palavras-chave que a gente pode utilizar. Agência de marketing, contratar agência de marketing digital. Então basicamente esses seriam os dois conjuntos que eu vou colocar aqui, mas a ideia é essa, tá? Tenha sempre uma separação por contextos. Então eu poderia fazer um de assessoria, poderia fazer um de marca, né? E esse aqui é muito importante de você notar que o de marca, ele deve ser um conjunto separado, onde você vai ter apenas palavras de marca. Então, por exemplo, contratar V4 Company, marketing e coisas do gênero, você deve colocar tudo sempre separado. Então, seguimos o baile aqui. Esses são dois conjuntos que a gente vai trabalhar. E a outra dica que eu quero passar aqui é sobre correspondência, tá? Você pode jogar aí, a gente vai colocar para você também na descrição esse linkzinho aqui de correspondência de palavra-chave do Google. Essas 4 correspondências principais, tá? Então temos a ampla, que é o que a gente já está utilizando aqui, ou seja, qualquer coisa que as pessoas buscarem que contiver essas palavras ou alguma coisa próxima disso, ele vai aparecer o teu anúncio. Porém, a ampla é muito importante que você entenda que ela é muito ampla mesmo, tá? Ela é muito ampla, né? Então, o que vai acontecer? Você, eventualmente, quando você colocar academia marketing, você vai estar tendo buscas de pessoas que estão querendo contratar um plano de academia. Porque tem academia e marketing e plano de academia meio que tá próximo, então o Google vai encaixar também, tá? Então esse é um grande problema da ampla mesmo, essa ampla que a gente está utilizando aqui, ela é muito aberta. Qual que é a minha dica, tá? Para mim, a melhor palavra-chave para nossa experiência aqui da V4 são as amplas com modificadores, né? Ou ampla modificada, que a gente chama. Que seria, por exemplo, eu pegar aqui, ó, marketing digital para academias, eu vou fazer mais marketing, mais, vamos botar aqui, mais marketing digital para mais academias. Tá? O que eu fiz aqui? Eu falei para o Google, das buscas que as pessoas podem fazer com marketing digital para academias, eu só quero aparecer nas que contenham marketing e que contenham academias juntos. Tá? Então eu vou estar obrigando ao Google que ele me apareça apenas quando tiver essas duas palavras importantes para mim. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ações de marketing academias. Ou eu posso usar até no ações também. Tá? Então eu estaria aparecendo sempre que colocassem ações, marketing e academias, tá? Nessas buscas. Então, modificador de palavra-chave é muito bom. Outra palavra-chave que é muito importante de você utilizar são as exatas, né? As exatas, elas normalmente vão ser muito boas depois que você já está rodando essa campanha. Que você vai ter algumas buscas que você sabe que se o cara buscar aquilo, tu tem muito que aparecer. Então aí você pode utilizar as exatas que vão ser muito interessantes, certo? A minha dica é, no mesmo conjunto, pegue as palavras-chave que você definiu como amplas e trabalhe elas também com os outros modificadores que você tem. Então eu vou trabalhar o marketing digital para academias, vou trabalhar o marketing para academias, daí vou botar aqui os meus modificadores, vou pegar o academia marketing e vou colocar mais nele também. Deixe junto no mesmo conjunto para que tu consiga ver qual dessas palavras-chave te traz o melhor resultado. Seguindo aqui, vamos falar rapidamente sobre os anúncios, para a gente fechar. Nos anúncios, a minha dica principal é, tenha 3 anúncios. 2 anúncios serão os de texto, que são esses aqui os mais simples, tem 3 títulos e 2 descrições. E tenha um anúncio que é aquele anúncio dinâmico, onde você vai ter até 15 títulos e 5 descrições, se eu não me engano, e aí ele vai fazer esses testes de maneira automatizada. Então, esse é muito interessante de ter. Então, a minha dica é, tenha 2 de texto normais e tenha um desses dinâmicos, certo?
A minha dica aqui sobre copy não tem nada muito complexo aqui dentro. Então, digamos que eu leve as pessoas para esta página aqui. É importante que eu use argumentos no meu anúncio que falem do que eu estava anunciando. Então, beleza, a gente tem lá o nosso grupo de anúncios, que é o de marketing digital para academias. Então, as pessoas vão estar buscando por isso. Então, eu devo ter marketing digital para academias no meu texto, né? Então, eu devo usar essas mesmas palavras no texto dos meus anúncios. E, ao mesmo tempo, nas descrições, que são maiores, eu devo usar argumentos que vão fazer sentido com a minha página, né? Que vão fazer sentido com o que eu vou estar falando aqui para as pessoas que vão estar acessando. Então, essa questão da estrutura que é muito importante, que é o que a pessoa está buscando, você vai falar no seu anúncio sobre isso e você vai levar para uma página que fale sobre isso também, certo? Então, essa que é a grande ideia dentro do Google Search para você ter realmente resultado. Vamos fazer um anúncio aqui de exemplo, rapidamente aqui então. Então, aqui eu fiz uma copy bem simples, tá? Não necessariamente é a melhor copy do mundo, você pode criticar ela aí nos comentários, tá? Talvez tenha alguma coisa aqui que não aprove eventualmente, mas o ponto é, eu estou usando argumentos que eu sei sobre academias e AV4, tá? Então a gente já atuou com academias, a gente tem esse método, a gente consegue replicar isso, né? Então eu fui testando, quando eu coloquei ali um método replicável, já não coube, eu dei uma modelada nesse texto para caber, e aí, beleza, fiz o meu primeiro. A ideia aqui é que você faça sempre 2, 3 anúncios, não muito mais do que isso, tá? Porque na maior parte das buscas, tu não vai conseguir ter um grande número, um grande volume para ficar testando vários anúncios ao mesmo tempo. Qual que é o importante? O importante é que tu tenha 2 ou 3, nunca tenha um só, e aí sim, depois você comece a colocar mais anúncios para ir testando outras argumentações, certo? Então vamos fazer de conta aqui que eu fiz os meus anúncios todos aqui, né? Vou cancelar aqui esse anúncio, vou salvar e continuar. E maravilha, a gente criou a nossa primeira campanha de Google Search. Então eu já tenho ela aqui, eu vou pausar para não gastar o nosso valor, né, que a gente tem ainda aqui na nossa conta. A última questão que eu quero falar é sobre a otimização, tá? 2 questões importantes que você tem que prestar muita atenção é o seguinte, eu vou trocar de campanha aqui, vou ir para uma outra campanha nossa, pode ser essa daqui da assessoria mesmo, que é uma campanha que está rodando, vou puxar um períodozinho maior aqui para nós, de 14 dias, por exemplo, e aí você vê que a gente tem aqui alguns contextos diferentes que a gente está trabalhando. E-commerce, agências, gestão 4.0, academia e coisas do gênero, tá? Qual que é meu ponto? Quando você for otimizar, você tem duas questões muito importantes que você deve se atentar. A primeira são os anúncios, então eu vou entrar aqui no conjunto de vendas, vou ir direto para os anúncios e vou dar uma olhada no que está ativo. Então nesse caso aqui o nosso colega, não sou eu que fiz essas campanhas aqui, mas o nosso colega fez 5 anúncios, tá? Então tudo bem, beleza, ele fez 5 anúncios. O importante é você ver desses 5 anúncios qual que não está performando, ou seja, nesse caso aqui eu consigo analisar que esse aqui é um anúncio meio ruim, esses 2 aqui de baixo também não estão muito legais, porque eu já olhei aqui para o nosso CTR, né, e a nossa taxa de cliques, ou seja, quantos por cento das pessoas que viram, clicaram, ele está baixo em comparação com esses outros 2. Inclusive, esse primeiro aqui, que é o nosso maior CTR, é o que gera mais conversões também. Então esse anúncio aqui é muito bom. Esses outros aqui são meio ruinzinhos. Esse aqui, apesar de ter 2 conversões, a conversão é meio cara. Então não vale tanto a pena, tá? E ele aqui até está dizendo que é um anúncio ruim. Se é um anúncio ruim, eu tenho muita margem para melhorar ele, né? Porque ele é um anúncio responsivo, provavelmente com poucos títulos, né? Que é justamente o que ele está falando aqui, né? Então eu tenho como melhorar muito esse anúncio ainda. Então a minha otimização nesse caso seria o quê? Eu vou pausar esses anúncios todos aqui e vou começar a trabalhar melhor estes outros. Vou de repente adicionar mais um inspirado nesse que eu consiga trabalhar mais, né? E como que a gente faz essa otimização? Normalmente por semana. Todas as semanas você vai vir aqui, desligar um anúncio ruim e colocar um anúncio melhor no lugar, ou um anúncio que você quer testar e acha que é melhor, tá? Então essa é a ideia. E a segunda questão que você deve prestar atenção é aqui nas palavras-chave, a diferença entre palavra-chave e termo de pesquisa. Palavras-chave são aquelas palavras que estarão na busca da pessoa. Termos de pesquisa são as buscas dessas pessoas efetivamente. Então é muito importante que você entenda essa diferenciação para que você consiga otimizar. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui a gente tem mais cliques, e aí essa nossa palavra-chave de vender mais é que a gente tem mais cliques. Eu vou marcar ela,
Eu vou vir aqui em termos de pesquisa e eu vou ver as buscas que ativaram a palavra-chave vender mais, tá? Olha só, tem algumas aqui que não faz sentido. Por exemplo, o que mais vende hoje? Beleza, não é o cara que quer contratar assessoria. Comidas para vender, mas não sei o preço. Também não é, dá para otimizar isso aqui. Como vender mais com anúncios patrocinados? Opa, essa é uma busca legal. Então daqui a pouco eu posso usar palavras-chave como vender mais com anúncio patrocinado ou vender mais anúncios com anúncios, né, e coisas do gênero, tá? Então aqui eu já tive um insight positivo para essa campanha. Como vender mais e melhor em menos tempo? Não sei se é uma empresa, mas é uma possibilidade de trabalhar essa palavra-chave. E aí, os termos de pesquisa vão ser onde você vai otimizar as tuas palavras-chave. Ou seja, eu vou descobrir palavras que eu devo começar a excluir, como por exemplo comida, que não é o que eu quero. Provavelmente isso aqui é uma pessoa autônoma, quer vender brigadeiro, sei lá, alguma coisa do gênero, e tudo bem, só não é bom pra mim, né? E ao mesmo tempo eu posso descobrir coisas como esse de anúncios patrocinados que eu vou trabalhar mais. Vou de repente fazer um conjunto só para isso, porque tem muita busca ou algo do gênero. Não é o caso aqui, mas são insights que você pode ter olhando os termos de pesquisa, certo? Então esse seria um resumão assim de como que você deve fazer a sua primeira campanha de search. O mais importante de tudo é que você entenda essa estrutura aqui de separação por contexto, tá? É muito, muito importante que você entenda isso e você não erre, não misture os contextos, porque isso vai diminuir a tua efetividade. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele foi útil para você, para sua atuação, para o seu negócio, por favor, deixe o seu like, comenta aqui embaixo. Se você discorda ou concorda e quer discutir um pouco mais sobre essas campanhas, por favor, comente aqui que a gente vai poder entender um pouco mais e debater aí sobre essas questões que eu vim ensinar um pouquinho aqui hoje, certo? Se você é uma empresa e está precisando fazer esse trabalho aqui de maneira realmente profissional, entra no v4company.com, faz a tua aplicação que a gente vai entrar em contato contigo e entender um pouco mais do seu negócio e ver onde que a gente pode ser relevante para a sua empresa. Se você atua com marketing digital e quer profissionalizar essa tua atuação, de repente atuando com a gente aqui na V4 Company, você também pode conhecer a franquia da V4, aqui na descrição vai ter o link, onde você vai poder entender um pouco mais sobre como que a gente faz marketing digital e como você pode atuar conosco. Eu sou Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.